João capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 15. Todos encontraram? Diz o texto: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome pela tua graça, Senhor, pela tua presença aqui no nosso meio. Te louvamos por esse ministério, pela vida, Senhor, da liderança, Senhor, desses homens, pela vida, Senhor, do pastor Leonardo, a sua esposa, seus filhos. Nós te louvamos, ó Deus, por toda a liderança, Senhor, desta comunidade. Nós queremos nessa noite, Senhor, pedir que o Senhor continue falando ao nosso coração. Queremos, ó Deus, sair daqui impactados, queremos sair daqui, Senhor, desafiados. Queremos sair cheios da tua graça, cheios da tua presença. Senhor, fala conosco um pouco mais nessa noite. Oh Deus, nós queremos repreender toda e qualquer resistência. Se há alguma resistência no nosso meio, se há, Senhor, no nosso meio algum atrapalho, algum impedimento, que o Senhor possa retirá-lo e possa, Senhor, nos trazer um ambiente no qual o teu Espírito Santo leve as nossas mentes cativos, Senhor, ao teu trono e fale, Senhor, poderosamente ao nosso coração. Deus, muito obrigado, sobretudo por tua presença nesse lugar e pela fraternidade que há, Senhor, no nosso meio. Senhor, continua falando conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode assentar-se. Vocês estão me vendo aí, né? Amém. Meus queridos, esse texto é um texto muito conhecido. Eu acredito que praticamente aqui, todo mundo aqui já compartilhou ele com alguém. Mas esse texto aqui nos remete a um contexto do qual nós experimentamos todos os dias, que é a dificuldade que nós temos de guardar e de preservar algumas histórias. Nós sabemos que a preservação ela é muito importante aí fora, especialmente em algumas áreas. Por exemplo, na área policial, a preservação da cena do crime, ela tem uma importância muito grande para que o crime seja resolvido. É preciso de que os detalhes fiquem ali expostos, que não haja ali nenhuma manipulação da cena, porque aquilo que for deixado, de repente uma piola, um cigarro, ou uma caneta, ou de repente uma impressão digital, alguma coisa vai nortear as investigações e vai ajudar no processo para poder ser elucidado aquele crime. Então a preservação da cena ela é muito importante. Nós falamos e temos ouvido sempre os irmãos ali de Souza falar do orgulho que tem no coração pelo fato, né, de existir ali algumas pegadas. Alguns dizem que, na verdade, ali não são pegadas de dinossauros nenhum, né? Mas ali é um sítio, ali onde há necessidade da preservação. E essa preservação, ela conta uma história de muitos anos atrás. Uma história, inclusive, que pode ser colocada dentro da própria palavra de Deus e nos trazer a confirmação e a certeza de que, de fato, ela, em momento algum, ela se contradiz. Ela tem sua narrativa, e na sua narrativa, ela vai falar de uma criação
ela vai falar de uma ação sobre a criação. Então há essa necessidade da preservação da história, para que isso possa ser passado para os nossos filhos, e os nossos filhos vão passando para outros. É muito importante a preservação não apenas com relação à área policial ou à área da arqueologia, mas com relação à nossa relação mesmo íntima com as pessoas que nós amamos. Perceba bem que muitos aqui estão casados há muitos anos. Talvez aqui existam pessoas casadas há mais de 40 anos. E talvez você não tenha ou deixou de preservar algumas coisas. Eu digo isso porque eu me lembro, eu sou casado há poucos anos, apenas 19 anos. E eu me lembro que todas as vezes que nós íamos para a cama, a gente ia dormir, eu tinha o costume de dar um beijo na minha esposa, na minha amada. E com o passar do tempo, a gente vai deixando de preservar algumas gentilezas, algumas posições, algumas ações que denotam carinho, respeito, que denotam amor, que denotam apreço. Mas não é apenas com relação à esposa ou esposo, é com relação aos filhos, é com relação a quase tudo. Nós vamos vivendo a nossa vida e parece que há profundas interferências lá fora, de uma sociedade pós-moderna, de uma sociedade que estabeleceu um padrão único de vida e de vivência. E parece que ela nos influencia muito mais do que nós a influenciamos. Tanto é verdade que John MacArthur, no seu livro Com Vergonha do Evangelho, ele vai dizer que nós estamos vivendo a nossa vida, mas muito mais sendo dirigido pelas circunstâncias e pelas coisas que acontecem ao nosso redor, do que exatamente pelo Evangelho, pela palavra. A palavra diz, por exemplo, que nós devemos amar. Hoje à tarde eu vi uma cena bem interessante, de um rapaz que pedia perdão ao outro, e ele diz: eu perdoo você, mas você não vai mais passar aqui na minha casa. E ele diz: mas que tipo de perdão é esse? E eu, na ocasião, cheguei e disse: olha, perdoar é permitir que a outra pessoa renasça dentro da gente como se nada tivesse acontecido. É fácil? Não. É difícil? É. Mas a graça de Deus na nossa vida para que isso possa acontecer. Na verdade, as misericórdias do Senhor derramadas, segundo lá em Lamentações, nos dá essa condição. Nós chegamos diante de Deus todos os dias, como se nada tivesse acontecido. Ele nos ama todos os dias, Ele nos perdoa todos os dias. E quando nós chegamos a Ele, sempre chegamos a Ele com o coração aberto, quebrantado, e pedimos perdão, e Ele nos ama. Ele continua nos amando, a despeito daquilo que nós somos e muitas vezes daquilo que nós fazemos. A grande questão é o seguinte: é como pontuar isso, é como perceber isso, é como olhar para as nossas vidas e ver de que as coisas importantes e valiosas nós deixamos no caminho. Aquele abraço caloroso nos nossos filhos, aquele afago, aquilo que a minha mãe fazia e ainda hoje faz. Quando eu chego perto dela, ela pega meu cabelo e ela começa a dar uns cafonés ali, e ali a gente dorme, a gente descansa. São coisas antigas, mas são gestos de carinho que nos dá realmente assim uma importância muito grande. A gente se sente amado, a gente se sente querido, a gente se sente prestigiado. Mas nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento que as coisas estão ficando lá para trás. Nós esquecemos datas importantes. Esses dias eu estava conversando com um pastor que ele esqueceu os filhos na escola. Já era 7 horas da noite e os filhos largam em torno de 5h30. Nós esquecemos datas importantes, como a data, por exemplo, do casamento daquela mulher que o Senhor nos presenteou. Nós esquecemos a data do aniversário dos nossos filhos, marcamos compromissos nessas datas. Nós esquecemos as datas, por exemplo, que foram especiais, que marcou a nossa vida, que marcou a nossa história, não apenas uma relação com alguém, mas até mesmo com Deus. Poucas pessoas, esses dias, eu estava lá na nossa comunidade, disse: irmãos, está uma canção antiga que ela começa dizendo, foi numa segunda e tal. Aí no finalzinho a gente disse assim: mas olha, se você não lembra o dia que você teve a experiência com Jesus, então nós vamos cantar Foi Algum Dia.
E aproximadamente 80% das pessoas se levantaram foi nesse algum dia. É como se aquele encontro, aquele momento tão ímpar, tão importante, tão profundo, tão divisor de águas na nossa vida, parece que nós vamos deixando um pouco do lado. Começamos a caminhada cristã orando muitas vezes ao dia. Começamos a caminhada cristã, irmãos, nos derramando diante de Deus. Nós começamos a caminhada cristã com um desejo tão forte no nosso coração de buscar a presença de Deus. Foi assim que a nossa vida começou, com o desejo de estar jejuando, de estar participando, de estar ali na igreja, servindo a Deus. Nós não medíamos esforço nenhum, não havia barreira, não havia dificuldade, não havia cansaço, não havia, irmãos, prioridade que não fosse servir e amar a Deus. Mas com o passar do tempo, nós não preservamos isso no nosso coração, nós não preservamos essa história nas nossas vidas, e vamos esquecendo, e vamos vivendo a vida cristã, como se nós estivéssemos nos desapaixonando por Deus. Estamos muitas vezes nos desapaixonando pela igreja, nos desapaixonando por Jesus, nos desapaixonando pela vocação, nos desapaixonando por aquilo que na verdade nós deveríamos amar e amar profundamente. Glória a Deus. A grande questão nessa noite é percebermos isso. Onde foi que nós paramos de preservar? Onde foi que começou a sangria? Onde exatamente, irmãos, nós deixamos de viver aquele amor com tanta intensidade e com tanta profundidade no nosso coração? Às vezes eu fico me perguntando, e eu quero confessar aqui para os irmãos, de que há muitas coisas que a gente faz muito mais pelo peso da exigência do que realmente com o coração aberto, feliz. Isso às vezes pode trazer prejuízos profundos na nossa alma, porque o Senhor conhece o nosso coração e sabe quando nós estamos dando a Ele o melhor do que nós temos e não fazendo as coisas simplesmente por fazer as coisas. Talvez você esteja participando e veio hoje à noite aqui, esteve aqui perfilado aí com mais alguns irmãos, simplesmente porque isso já é automático aí na sua vida. Você veio cantar, você veio abrir a boca, você veio louvar, mas a adoração ela está muito dissociada disso tudo, ela está um pouco distante disso tudo, ela está completamente afastada disso tudo. Parece de que nós estamos mecanizados, as coisas mecânica, liga o botão e sai. Mas cadê a essência do nosso coração? O que foi que aconteceu conosco? O que foi que aconteceu com você? O que foi que aconteceu comigo? O que é que aconteceu com as nossas vidas? Por que nós não preservamos aqueles momentos intensos de oração? Hoje nós oramos às vezes 3 vezes ao dia, mas é no café, no almoço e no jantar. Não há mais aquele tempo de quebrantamento, aquele tempo no qual Deus ele fala no nosso coração, aquele tempo no qual nós nos desarmamos diante de Deus e pedimos para que Ele fale ao nosso coração. Parece de que isso faz parte da caminhada cristã, mas eu quero dizer para você que não faz. Que a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, que pode renovar as nossas vidas, que pode renovar o nosso coração, que pode renovar o nosso chamado, que pode renovar a nossa vida, que pode renovar o nosso casamento, que pode renovar as nossas relações pessoais, interpessoais. Há a possibilidade das coisas serem renovadas na nossa vida. A grande questão é se nós vamos ficar sentados, parados, deitados, ou se nós vamos nos posicionar de pé. É se nós vamos assumir uma posição diante de Deus, já que de repente não foi possível fazermos a preservação de valores, de coisas importantes, coisas que já foram embora.
Mas é possível tomarmos uma posição hoje e reorganizar a nossa vida, zerar todas as nossas coisas com Deus e começarmos a partir de hoje de uma forma diferente, com mais intensidade, com mais amor, com mais dedicação e consagrados ao Senhor, porque Ele é digno da nossa vida, Ele é digno da melhor sorte. Jesus está tendo um diálogo aqui bem interessante com o apóstolo Pedro. E é importante nós percebermos uma coisa. É que Pedro, ele desfrutou da amizade de Jesus. Foram mais de 3 anos ali de um convívio muito pessoal, de muitas ministrações. Pedro teve a oportunidade de estar ali juntamente com mais outros discípulos, de conhecer a essência do Mestre. Ele teve a oportunidade de acompanhar os milagres. Pedro teve, na verdade, a oportunidade de ser instrumento do milagre na sua própria vida. Pedro teve a oportunidade ali de ver a glória de Cristo ser revelada. Ele teve a oportunidade e andou com ele todo esse tempo, mas parece que esse diálogo aqui demonstra de que Pedro não fez o que nós precisamos fazer. Ele não preservou no seu coração alguns momentos com Cristo, algumas informações, algumas ministrações. Ele não guardou no coração a essência do Evangelho, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Nós vamos perceber de que Pedro tinha uma característica muito particular. Capítulo 1, verso 29 de Marcos, capítulo 4, verso 20 de Mateus, vai mostrar que, embora Pedro fosse este homem que procurava estar perto de Jesus, mas ele era extremamente impulsivo. Vocês estão lembrados no momento ali no qual Jesus permite que o barco, ele avance, ele está no meio do mar da Galileia, e Pedro com muita autoridade, Senhor, ordena que eu vá, e Pedro, ele vai. Pedro, ele era impulsivo, mas Pedro também, ele era egoísta. Capítulo 16, verso 22, verso 18 a 22 de Mateus, vai mostrar que, embora ele tivesse momentos nos quais havia ali uma intervenção profunda de Deus na vida dele, ele está ali diante de Jesus perguntando: o que dizem ser os homens, o Filho do Homem? Uns dizem ser João Batista, chega ele. Outros dizem que é Elias, ou alguns dos profetas. Aí o Senhor pergunta: mas vós, que dizeis que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas logo em seguida, esse Pedro, ele quer segurar Jesus, dizendo para ele: o Senhor não vá para morrer. E o Senhor então repreende, arreda dele Satanás. É interessante perceber de que nessa oscilação de altos e baixos, Pedro não conseguiu preservar a essência do amor, ou do sentimento mais profundo, mais nobre, que é amar a Deus com profundidade na alma. Esses dias, ali na cidade de Goiás, o nome da cidade eu não me recordo agora, mas um assentamento foi invadido por algumas pessoas. E as pessoas já estavam construindo ali algumas barracas, mas esse assentamento, na verdade, ele era um terreno privado. E por ordem da justiça, os policiais foram ali para poder iniciar o despejo. Só que a relação não foi muito amigável. Quando chegaram lá, começou a briga, a confusão. E eles precisaram ali tirar algumas armas e cacetetes e partiram para cima. E interessante que na hora que o cinegrafista está filmando aquela cena toda, um padre sai correndo da casa paroquial, no meio da multidão, e ele filma bem ele correndo. E ele vai até a igreja, ele abre as portas, ele grita na hora para que alguém puxe o sino, e ele fica chamando o pessoal, e o pessoal vai entrando para lá, porque o conflito já estava muito forte.
E quando o repórter, depois já está acalmado a situação, conversa com ele e pergunta o que o motivou, e ele disse uma coisa interessante. Ele disse o seguinte: ele disse, este povo são minhas ovelhas, e eu daria a vida por elas. E eu fiquei assim, meu Deus, é um padre dizendo que estava disposto a dar a vida por aquelas pessoas ali. E por tão pouco nós queremos deixar a vida cristã, porque nós achamos que as pessoas são extremamente complicadas. E dizemos, a igreja é complicada, mas nós não conseguimos nos perceber, ou a perceber que nós somos a igreja. E que, na verdade, muitas vezes nós somos complicados. É a nossa maneira de enxergar o Evangelho, sem abnegação, sem renúncia, sem estarmos dispostos a ceder, sem estarmos dispostos a abrir mão, sem estarmos dispostos, muitas vezes, a reconhecer o nosso erro e a pedir perdão. A dificuldade que nós temos de olhar, por exemplo, no rosto, na face dos nossos filhos, de reconhecer diante dele, de que muitas vezes nós não estamos tratando como deveríamos tratar, de olhar para ele e dizer: filho, você precisa me ver como um amigo, eu sou seu amigo, porque quando nós não somos amigos dos nossos filhos, alguém lá fora vai ser amigo dele, e alguém lá fora vai dar as orientações que muitas vezes você não deu. Na verdade, nós temos que repensar as nossas vidas, nós temos que preservar aquilo que o Senhor nos deu, nós temos que guardar com muito carinho, nós temos que lutar e defender com garra, com força, aquilo que o Senhor nos presenteou. Você está disposto realmente a se dar pelas ovelhas da sua casa? Você está disposto? Essa semana eu fiz uma coisa tão impensada, irmãos. Eu fui na escola da minha esposa e ela estava com o carro e eu precisava da chave para poder abrir para o circo de oração. Isso agora quarta-feira. E para facilitar a movimentação, a gente comprou uma traste. É uma Trax, mas ela é mais uma traste ali. É ruim, mas dá para... E eu fui com o meu menino menorzinho até lá, até a escola. E chamaram, eu peguei a chave. Ela disse: amor, vá no carro. Aí eu olhei assim, vi que ia chover. Eu disse: não, você... Ela tinha dado lá aquele negócio lá, a escovinha, arrumado direitinho. Eu disse: não, você vai no carro. E eu então subi na Trax e vim com meu menino. E quando ele subiu, ele disse: painho, que coisa mais linda. E eu sinceramente não estava entendendo, porque eu não fiz pensando em nada. Se o Senhor preferiu tomar um banho de chuva e manhã vir no carro, painho, eu quero fazer isso também com a minha mulher. Irmãos, eu nunca assim tinha observado o quanto muitas vezes as nossas crianças estão prestando atenção. Só que tem crianças que querem vir para a igreja porque aqui você é santo demais, mas em casa a situação é difícil. Em casa você não se comporta decentemente. Em casa, muitas vezes, você não demonstra amor, apreço por eles, nem pela esposa. Em casa, você não faz devocional. A quem, na verdade, está entregue a sua casa, a quem está entregue o seu lar, quem é que manda lá? Tem muita gente que está percebendo os detalhes, mesmo quando nós não percebemos, e isso ficou, irmãos, na minha mente, no meu coração. Porque nós não percebemos, nós não observamos, e não vamos querer explicar aqui que a nossa postura biológica
ela é diferenciada. Nós temos que entender que quando o Espírito Santo ele quebranta o coração, não há coração masculino nem coração feminino. O Senhor, quando quebranta o coração, Ele quebranta o coração. Ele vai lá e fragmenta o nosso coração. O salmista Davi, lá no Salmo 51, ele diz: Senhor, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Às vezes nós estamos sendo, irmãos, tão fortes. E eu quero dizer para você que entre ser feliz e ter razão, eu prefiro ser feliz. Tem muita gente brigando em casa para ter razão. Eu prefiro ser feliz do que estar brigando por razão. Se você está brigando por ter razão, eu tenho razão. Mude um pouquinho a sua posição. Pedro podia ter preservado tudo isso, mas Pedro vai mostrando na sua história de que ele era interesseiro demais. Lá em Mateus capítulo 26, tem um momento que ele chega e diz assim: Senhor, nós deixamos pai, nós deixamos mãe, nós deixamos tudo, e aí? O que é que a gente vai ganhar? O que é que a gente vai receber? O Senhor vai nos dar alguma coisa? Pedro não conseguiu perceber de que os tesouros que seriam derramados na sua vida estava além daquilo que ele podia enxergar. Nós podemos dizer hoje à noite que o que Deus tem para nós está muito além daquilo que nós podemos enxergar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem muito mais para você, Deus tem muito mais na sua vida. Pedro não preservou na sua vida, na sua história, coisas importantes. O próprio diálogo aqui de Jesus vai demonstrar isso. Diz o versículo 15, de que o discurso, a conversa de Jesus, ela é muito objetiva, ela é muito direta. O Senhor simplesmente estar aqui falando com Pedro acerca de um sentimento, acerca do amor. O grego vai usar algumas expressões para trazer o conceito, a ideia do amor. O estergos, eros, são expressões que vão ser usadas. O amor ágape é aquele amor que considera com reverência. É admirar alguém, é amar alguém de modo mais elevado. Num grego clássico significa você olhar para alguém com muita saudade e com muito afeto na alma, um afeto exagerado. Já o amor filéus ou filhos é olhar para alguém apenas na perspectiva da consideração. É um amor que acontece normalmente entre pai e filho, filho e pai. E aqui o verbo que o Senhor utiliza, quando o Senhor pergunta para Pedro, é: Pedro, tu me agapau, Pedro, tu me ama de forma desinteressada, Pedro, você está disposto a entregar a sua vida por mim, Pedro, você está disposto a viver uma vida de santidade, de consagração, você está disposto, Pedro, a amar a sua casa, a amar o meu reino, a viver uma vida profunda de intimidade comigo, você está disposto, Pedro, a seguir aquilo que eu te ordenei, a cumprir no seu coração os meus mandamentos. Pedro, você está disposto? Você me ama, Pedro? Essa é a pergunta de Jesus. E é interessante que no versículo 15, Pedro começa então a ser ali recheado, questionado. Mas a resposta que Pedro dá a Cristo, ele utiliza um outro verbo, não o verbo ágape, mas o verbo filéus. Ele diz: Senhor, eu te amo, mas eu não amo o Senhor com essa profundidade toda. Eu não amo o Senhor ao ponto de dar minha vida, de entregar minha vida. Eu não te amo nessa dimensão toda, nessa profundidade toda. O versículo 16 diz que o Senhor tornou a perguntar pela segunda vez: Pedro, mas você me ama, Pedro? Preste atenção aqui, que aqui são dois amigos que andaram juntos por mais de 3 anos. Quantos anos nós estamos andando com Jesus? E se essa pergunta for direta para nós nessa noite:
Será que nós responderíamos realmente a contento? Será que de fato e de verdade nós teremos a coragem de dizer: Senhor, eu te amo mais do que o futebol, Senhor, eu te amo mais do que os filmes, eu te amo mais do que a vida, Senhor, eu te amo profundamente. Irmãos, nós estamos amando às vezes tantas coisas, há tantas coisas que estão enchendo o nosso coração, povoando a nossa alma, permanecendo no nosso coração, quando na verdade o nosso coração deveria ser o lugar onde Cristo deve ser entronizado, adorado, reverenciado e amado por nós. Aleluia. O texto diz que Pedro fica olhando de um lado para outro e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. É interessante que esse diálogo continua ainda de Jesus com Pedro, mas acontece algo aqui surpreendente, eu queria que você observasse no versículo 17. Jesus agora ele usa a mesma expressão que Pedro usou nas duas respostas anteriores. Ele diz: Pedro, mas tu me amas com amor filos, com amor filéu. Tu me amas, Pedro, mesmo assim, desinteressado. Irmãos, é interessante porque essa é uma relação de alguns anos. E às vezes nós estamos aqui, desse outro lado, na mesma situação que Pedro, nós estamos nos desapaixonando pelo Evangelho. Meu Deus, a gente está fazendo as coisas mecanicamente, a gente não ora mais como a gente orava, isso é verdade, a gente não lê mais a Bíblia como a gente lia, a gente não jejuma mais como a gente jejuava, a gente não vai mais à igreja com a intensidade que a gente ia, a gente não prega mais o Evangelho para as pessoas como a gente pregava, a gente não olha mais para aquele que está lá fora e vê como uma pessoa perdida. Nós estamos muito mais preocupados com essa ideia de que sucesso e ser bem-sucedido é ter alguma coisa, é ter dinheiro, é ter casa, é ter riqueza. Mas preste atenção de que presente não substitui presença. Você pode ter muito dinheiro e você pode comprar uma excelente cama, você pode comprar a melhor cama, daquela que massageia até os cabelos da cabeça, mas o dinheiro não compra sono. Você pode até ter ou arrumar dinheiro para comprar de repente ali, quem sabe, o coração de uma pessoa, elas compraram uma mulher, mas você não vai comprar o coração de uma pessoa, o coração de uma mulher. Você não vai conseguir comprar o coração de uma esposa que está pronta em casa, mesmo muitas vezes com cebola ou com alho, mas está ali cuidando da casa, cuidando dos seus filhos, cuidando para que você possa trazer o pão para dentro de casa, sacrificando a sua vida, sacrificando os seus sonhos por você, sacrificando muitas vezes a sua alma para que você prospere, para que junto você possa reconhecer de que ela está do seu lado, ela é a sua auxiliadora, está ali para te ajudar, para prosperar com você. Nós não percebemos essas coisas, nós não entendemos essas coisas. A nossa visão está muito lá fora, a perspectiva é lá fora. A ideia hoje, até mesmo desse evangelho, Piper vai dizer de que há uma inversão, a glória não é mais a glória de Deus, a glória é a glória do homem. É tanto que o evangelho, ele é anunciado sempre com a seguinte pergunta. Antigamente arrependa-se, ou você quer entregar sua vida para Jesus. Agora você tem um carro, você quer experimentar a prosperidade. Há uma inversão das coisas. E olha que eu achava que isso era só nas igrejas neopentecostais. Mas ontem eu estava ouvindo uma programação e fiquei impressionado de que já em algumas igrejas muito bem respeitadas e que nós até conhecemos, a ideia não é de que a conversão é o ato mais bonito e mais impactante,
O que provoca festa no céu não é quando um crente ganha um carro. O que provoca alegria no céu não é quando de repente você ganha um apartamento. Não é quando você é sorteado ou de repente você vai assumir um compromisso com um político que ganha a chave da sua casa. Não é isso que traz alegria no céu. Não é quando de repente nasce um filho seu. Não é quando você passa no concurso. Mas diz a palavra que o que provoca alegria no céu é quando uma alma se arrepende, é quando alguém se entrega para Jesus. Nós estamos invertendo os valores, nós estamos deixando de preservar aquilo que é importante, mas precisamos pontuar nessa noite. Eu quero rapidamente falar com você duas coisas importantes que eu queria que você guardasse no seu coração. A primeira coisa, o Senhor olha para nós nessa noite e faz uma exigência, que nós o amemos com toda a força do nosso coração. Ame a Jesus acima de tudo e acima de todas as coisas. Ame a Jesus, não importa, irmãos, a situação. Não importa, nós temos a liberdade onde nós estamos de andar, de viver o Evangelho. Aqui e ali tem chegado aí na internet, WhatsApp, estragando e outras coisas mais por aí. Tem chegado aí irmãos nossos que estão morrendo por causa do Evangelho. Pessoas que não largam o pé e que estão dispostas a realmente morrer pelo Evangelho. Esse Pedro preservou aqui algumas coisas, mas não preservou na sua vida a coisa mais importante, que era um profundo sentimento de amor a Deus. Perceba que quando chega-se o momento mais importante da sua vida, que era o momento onde ele deveria responder àquela criada, ou ao soldado, ou a quem quer que perguntasse a ele, se ele conhecia o mestre, ele podia ter dito ali: eu conheço, ele mudou a minha vida. Mas vai dizer a Escritura, vai dizer a Bíblia, de que ele simplesmente diz que não o conhecia, e quando ele fala com a moça, fala com a criada, ele começa a dizer palavrão acerca dessa relação dele com Jesus. Sabe por quê? Porque não preservou as coisas mais importantes na sua vida, no seu coração. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma daqueles que estão dentro da sua casa? Que adianta você ser um camarada, ser uma mulher brilhante lá fora, os colegas batem assim nas suas costas e no peito e diz: você é o cara. Mas os seus filhos, quando chegam em casa, não recebem um beijo, um carinho. Os filhos não compartilham na mesa, não sentam mais na mesa, estão cada um no quarto. Talvez agora, quem sabe, sendo aliciado por alguém lá fora, porque não tem um pai de peito aberto para sentar com o filho, para dizer: eu sou teu amigo, rapaz, a gente vai conversar, eu estou contigo para o que der e que vier. Se for de repente para chorar, eu vou chorar contigo. Se for para de repente a gente dar a gargalhada, a gente vai sorrir junto. Mas eu estou com você. Nós temos que entender isso, que precisamos amar a Jesus com toda a nossa força. E amar Jesus com toda a nossa força significa dizer que é preciso um esforço, porque a nossa carne morta, ela é tendenciosa a não perceber as coisas mais importantes e não olhar para Jesus entendendo que Ele é o ponto máximo da nossa vida. Eu sempre, quando penso em amor, irmãos, eu lembro de uma história de uma moça muito bonita lá na escola, a moça mais bonita da escola, que o rapaz ficou ali apaixonado por ela. E os rapazes tentaram namorar, mas ninguém namorava com ela, porque ela não queria ninguém, só queria os de fora da escola e os mais ricos da escola. Ela tinha um certo poder aquisitivo, o pai faliu, no semestre seguinte não tinha como pagar a escola. Até que aquele rapaz simples que olhava para ela e que ela tinha algumas vezes desprezado, criou coragem, chegou para ela lá no refeitório e disse: você sabia que eu estou apaixonado por você? Ela olha para ele e diz: não sabia, e preferia não saber. Um mês depois, aquela moça tem que voltar para sua casa porque ela não consegue pagar a escola, os pais faliram, não tem mais dinheiro. Aquele rapaz trabalhava nas férias vendendo livro de casa em casa. E ele tinha uma economia guardada.
Ele pegou essa economia, pagou o semestre todo dela, pediu para que ninguém dissesse a ela, inclusive a diretoria e o pessoal da tesouraria. Ela recebeu um telefonema dizendo que estava pago o seu semestre e que ela poderia voltar para a escola. Depois de uma semana, 2 semanas, ele se encontra no refeitório. Ele, como um peixe apaixonado, abre a boca quando a vê e olha para ela, e novamente ela dá um desprezo profundo a ele. E algumas pessoas já estavam sabendo o que havia acontecido, até que chegaram para ela e disseram: olha, você foi muito mal com esse rapaz. Você sabia que foi ele quem pagou a sua faculdade quando você não tinha mais condições de estar na escola? E ela baixou a cabeça, saiu. Depois de umas 3 semanas, a história na escola começou a se espalhar. Estamos namorando. Aí muitos disseram: é por pena, é por compaixão. Um dia no refeitório estava todo mundo ali brincando, e ela pediu 1 minuto de silêncio de todo mundo e disse: olha, eu sei que vocês estão dizendo que eu estou namorando ele por pena e por compaixão, mas não é não. Eu simplesmente resolvi olhar para ele de uma maneira diferente. A pergunta que eu me fiz é como eu teria coragem de não amar alguém que me ama tanto. Como nós teremos coragem de não amar alguém que nos ama tanto? Irmãos, nós precisamos nos reposicionar as nossas vidas. Precisamos consertar alguns caminhos. Precisamos rever alguns valores, alguns conceitos. Hoje é noite de reconstrução. Hoje é noite de reconstrução. Hoje é noite de, literalmente, a gente cair, irmãos, dessa prepotência que havia no coração de Pedro, nos desmanchar diante de Deus e ver, irmãos, que nós estamos falhando em algumas áreas. Precisamos consertar, precisamos amá-lo, precisamos viver a vida cristã mais perto dele, mais próxima dele, como pessoas que não fala do amor apenas, mas vive o seu amor no seu coração todos os dias. Em último lugar, eu gostaria que você refletisse comigo uma coisa. É que o Senhor não está preocupado com o tamanho do sentimento que você tem no seu coração. Não importa que o seu amor seja grande ou seja pequeno. Ele só quer que você dê a Ele o melhor que você pode dar. Eu não sei se o seu melhor é muito grande ou se o seu melhor é pequeno, mas é isso que ele está dizendo para Pedro aqui. É o que Pedro está dizendo para ele: Senhor, eu não te amo com esse amor ágape. Eu não te amo, Senhor, dessa forma desinteressada. O Senhor sabe das minhas limitações. O Senhor conhece, Ele diz: tu sabe todas as coisas. Mas mesmo assim, com todas as minhas limitações, com todos os meus problemas, com todos os meus impasses, eu te amo, Senhor. Isso é o que Pedro diz a Cristo. Talvez você não possa nessa noite dizer ou amá-lo com tanta profundidade, mas você tem uma limitação aí no seu coração. Mas esse seu limite tem que ser o melhor que você pode dar. Esse limite tem que ser o melhor que você pode dar. Dê tudo que você pode dar a Deus. O ame profundamente. As coisas na sua vida vão começar a acontecer de maneira profunda, de maneira explícita, clara, quando no seu coração for nutrido o amor a Ele. Porque quando nós amamos aquele que nos amou primeiro, irmãos, o seu amor passa a ser vivenciado nas nossas vidas. Vamos preservar no nosso coração o que foi que ficou lá atrás, que você gostaria, quem sabe, de buscar de volta. Eu não sei porque, pastor Leonardo, pastor Marcos,
nós nos referimos aos dias passados como os melhores dias. Às vezes eu fico me perguntando por que isso. Porque os dias passados para nós são os melhores dias. No passado eu orava mais, no passado eu buscava mais. Mas por que a gente não pode, no presente, buscar mais, com mais intensidade, em função de todo o conhecimento que nós temos de Deus? Então vamos viver o presente, vamos viver o agora. Vamos viver esse momento de consagração, de adoração, de louvor a Deus.